Me criticam quando eu falo que vou reduzir contato com os pais tóxicos. O que fazer? Gente, essa é uma das questões, né, que filhos, né, de pais tóxicos acabam enfrentando, né? A mesma coisa com filhos de pais narcisistas, tá? Eles comentam, né, que quando citam que vão reduzir o contato com os pais, recebem críticas, né? Seja aí dos pais, amigos, enfim. Quero saber, você já recebeu esse tipo de crítica? Se sim, fica aí nesse vídeo que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, recentemente, né, eu postei um vídeo no meu Instagram onde eu respondi a seguinte pergunta, eu vou ler aqui para vocês, tá? Quando tento reduzir contato, me sinto culpada, mas quando muito perto, fico abalada emocionalmente, tá? E o comentário sobre o vídeo foi o seguinte: quando a mãe ou o pai morre, não adianta chorar de arrependimento. Eu acredito, né, que essa é uma das coisas que os filhos de pais tóxicos acabam ouvindo, né, quando por algum motivo aí decidem desabafar com alguém, né? Às vezes recebem esses apontamentos e aí talvez por isso eles tenham essa dificuldade de se sentir acolhido, né, de ser ouvido, porque as críticas acabam vindo sim. O fato, né, é que muitas pessoas não têm conhecimento aí sobre o narcisismo materno, sobre o que é ser, né, abusado aí fisicamente, psicologicamente por pais abusivos, né? E talvez por conta disso não compreendam ao certo, né, quando a gente fala em reduzir contato e até mesmo, né, quando a gente fala em ter o contato aí zero, em cortar o contato por completo, tá? Fora que nós vivemos aí em um país, né, onde culturalmente a figura materna é santificada, né? Só que acredito que quando nós, psicólogos ou profissionais da área, decidimos trazer esse assunto aí sobre pais abusivos, pais tóxicos, sobre pais narcisistas à tona, não foi, né, de maneira alguma para colocar pai contra filho, filho contra pai e tudo mais. Foi apenas proporcionar um espaço para filhos que se sentem negligenciados, né, que se sentiram aí abusados de alguma maneira, simplesmente para que eles tenham um espaço para acolhimento, para escuta, para desabafo, né, para poder compartilhar suas angústias, né? Acredito que a gente precisa aprender muito sobre essa questão, até porque nem toda mulher nasce para ser mãe, né? E aí, quando esses conflitos acontecem, quando um filho ele é criado em um lar que não é bacana, que não foi um lar abusivo. E aí, será que esses filhos não merecem um espaço de acolhimento, né? Não merecem falar sobre o que eles viveram, sobre os abusos que eles viveram, não merecem ter um espaço para cuidar desses traumas, dessas feridas, porque não são poucas, né? A gente fala que o indivíduo ele é construído lá na sua infância. E quando essa infância não é uma infância de acolhimento, de cuidado, né, de preservação desse indivíduo, como será que ele cresce? Como será que ele se desenvolve, né? Com quais conflitos psicológicos essa pessoa vai precisar lidar, né? Então esse é o intuito dos profissionais, de maneira alguma causar qualquer tipo de conflito entre essas relações. A gente começar a olhar para o outro lado e começar a compreender o lado desses filhos que sofrem sim com pais abusivos e que precisam sim colocar tudo isso para fora, né? É óbvio que de uma maneira assertiva, com foco na cura deles, mas precisam também desse espaço, né? Então, né, eu acredito que os dois extremos são ruins, né? Até porque a gente não sabe a história desses pais, né? A gente não sabe se esses pais também foram abusados e estão repetindo comportamentos. Por isso a importância da psicoeducação, por isso a importância de falarmos sobre esse assunto, né? Porque aí sim esses filhos conseguem olhar para si, se compreender diante aí de todo esse tumulto, de todo esse conflito, né? Conseguem identificar, poxa, eu tô repetindo padrões de comportamento
quem realmente eu sou? Por qual caminho eu quero levar a minha vida? Então, a psicoeducação, a gente falar sim sobre o narcisismo materno, sobre a superproteção tóxica, sobre pais abusadores, proporciona isso, proporciona nessa reflexão, certo, gente? Mas, como esse canal é voltado aí para os filhos, né? Então, dito tudo isso, dada essa mensagem aí, né? Eu acredito que vocês, né, filhos de pais narcisistas, pais tóxicos, filhos de pais que super protegem aí, que vocês possam focar no processo de cura, no processo de transformação da vida de vocês, né? E não nas críticas das pessoas que não compreendem sobre o assunto, né? Foque em você e siga aí no seu processo, tá? Pensa assim, se você consegue lidar com essas críticas, né? Você consegue encarar os desafios dessa mudança que não são fáceis, né? Então, foque no que vai trazer resultados, né? Procure aí grupos de apoios, para filhos de pais narcisistas, pais tóxicos, né? Não para, eu vou achar um lugar onde eu possa falar mal dos meus pais, não, né? Use esse espaço como uma maneira de compartilhar a experiência, de fazer trocas, de descobrir ferramentas para lidar com tudo isso que vocês precisam lidar, né? Eu acredito que os grupos aí terapêuticos, enfim, grupos de apoio ajudam muito nisso, porque tem a questão da similaridade, né? São histórias parecidas, a gente não se sente tão sozinho, né, no mundo. Então eu acredito que ajuda bastante nesse processo, tá bom? Então, né, foca aí na sua cura. É óbvio, é claro que às vezes a gente tem vontade de gritar pro mundo, né? O quanto a gente foi maltratado, o quanto a gente foi negligenciado, que não é sempre assim. A família de margarina, às vezes, né, nem sempre existe, né? Como as pessoas pregam por aí. E tudo bem se você sentir essa vontade de gritar, e grite no momento certo, né? Grite para colocar tudo isso para fora. Mas tenha em mente que o seu passo primordial deve ser a sua cura, deve ser o encontrar sua real essência, né? Porque isso é o que filhos de pais tóxicos acabam perdendo. Eles acabam vivendo em modo automático, em piloto automático, sabe? Sem tomar as rédeas da sua vida, sem saber o que realmente gosta ou deixa de gostar. Então esse é o momento, é um espaço para você fazer isso, né? Até porque essa transformação, né, vai te ajudar a encontrar o seu propósito, a autenticidade, a assertividade na sua vida. Gabriele, mas e essas críticas aí? Gente, a gente sendo ou não filhos de pais tóxicos, as críticas vêm, né? As pessoas gostam de falar sobre o que pensam, né? Mesmo sem a gente ter perguntado. Então pensa assim, eu entendo o que acontece na minha vida. Hoje eu entendo, né, as circunstâncias aí, não sei nem se as circunstâncias, o porquê meus pais são assim. Ou seja, eu entendo sobre o narcisismo, por exemplo, eu entendo que eu entendo que meu pai ou minha mãe é super protetora tóxica. E ok, é você que precisa entender, porque é a sua história. E enquanto, né, em relação às críticas dos outros, pensa assim, lembra, eu adoro a teoria cognitivo-comportamental, né? Inclusive é a que eu utilizo nos meus atendimentos, e ela fala o quê? Que nós temos a nossa maneira de nos enxergarmos, de enxergar o próximo e de enxergar o mundo à nossa volta. E as pessoas enxergam o mundo da maneira que elas quiserem. São as vivências delas também, né? Foram as vivências que elas tiveram que as fazem enxergar o mundo, a ela mesma ou até você, quando elas criticam, da maneira delas. Compreenda isso também, né? Mas compreenda e analise. Peraí, o que essa pessoa tá me falando condiz com a realidade? Essa pessoa conhece a minha história? Conhece sobre tudo que eu vivi? A opinião dessa pessoa importa pra mim? Vai fazer alguma diferença no meu processo ou na minha vida? Aí você analisa se sim ou se não. Entendeu? Se a gente começar a pegar tudo pra gente, tá me alfinetando, mas você não sabe, fulano, do que eu passei com a minha mãe, como é que você vem falar isso? Será? Pra quê?
Não é verdade? Ele já tem o modo dele enxergar as coisas e ele só vai mudar se ele quiser. Então, será que eu quero me desgastar com isso? Sendo que, poxa, eu já fui tão desgastado, né, nos meus conflitos com os meus pais. Vamos nos desgastar agora com uma coisa boa, vamos nos desgastar com o processo de cura. E eu falo desgastar porque o processo de cura também, poxa, é árduo, dói. Dói a gente ter que olhar para a nossa história e reconhecer que às vezes nossos pais não nos quiseram bem. E às vezes sim. Então imagina, então vamos lidar com isso. Porque isso sim vai trazer um processo de transformação, de libertação para você. As críticas dos outros eles vão dizer, assim como às vezes a gente tem opinião sobre as coisas. E ok, certo? E aí, pra gente encerrar o vídeo, quando alguém disser pra você, ai, quando o pai ou mãe partir, não adianta se arrepender, ou você é um filho, uma filha ingrata, ou como você isso, ou como você aquilo, que a gente sabe que as críticas, o falatório vem, pensa assim, eles sabem o que eu passei? Eles sabem da minha história? Eles sabem o que é o narcisismo, o transtorno de personalidade narcisista? Quais são, né, as dificuldades que filhos de pais super protetores vão ter que lidar? Eles sabem quais os desafios de ser abusado na minha infância e hoje ter que lidar com tudo isso? Entende? Cabe a você ter propriedade da sua história, porque é você que vai poder resolvê-la, é você que vai poder ressignificá-la e não os outros. Deixa os outros lá com as opiniões deles, né? E quando você sentir essa vontade de compartilhar, vai em grupos, tem tantos profissionais hoje falando sobre o assunto, então esteja perto de pessoas assim, né? Entre em contato, monte um grupo privado, para que aí sim você possa ser compreendido, você tem o seu espaço de escuta, né? Porque nem sempre as pessoas entenderão. E enfim, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Ninguém precisa entender 100%, cabe a você, é a sua história, né? E eu acho que é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.